Você sabia que o raciocínio lógico é fundamental para que você não seja enganado? Então, pegue o seu cuscuz, jogue Josefina frita com ovo de galinha, mas não de qualquer lugar. Tem que ser de Itabaiana, Sergipe, porque o ato de hoje é raciocínio lógico. Sejam bem-vindos, o bate-papo de hoje é sobre raciocínio lógico, um tema que eu gosto bastante. E os objetivos da nossa aula de hoje estão aparecendo aí na tela. São compreender os princípios básicos do raciocínio lógico, identificar e diferenciar tipos de raciocínio lógico, vamos falar do dedutivo, indutivo e abdutivo, aplicar técnicas de resolução de problemas lógicos em situações práticas e vamos desenvolver o pensamento analítico, crítico e a capacidade de argumentação lógica. Então este é um tema muito importante. Se este tema te interessa, vem comigo, vamos lá e vamos falar de raciocínio lógico. O desenvolvimento do raciocínio lógico é muito importante, porém ele é muito ignorado pela maioria das pessoas. Para que o raciocínio lógico seja aplicado de forma coerente, o indivíduo precisa desenvolver também o raciocínio analítico e crítico. Eles vão suportar, vão embasar o raciocínio lógico. Então, através do raciocínio analítico, o indivíduo irá analisar dados, analisar fatos, analisar experiências. Através do raciocínio crítico, o indivíduo pode julgar e escolher aquelas informações, as coisas que chegam até ele. E dessa forma, através do raciocínio analítico e do crítico, nós podemos usar a lógica para tomar nossas escolhas e decisões. O raciocínio lógico deve ser aplicado em todas as áreas do conhecimento, inclusive na área de humanas. Pelo menos deveria. Pessoas com raciocínio lógico bem desenvolvido, bem apurado, tendem a não cair no efeito manada, a não serem enganadas, a não serem ludibriadas. Então, por isso, a importância desse assunto e vamos aprofundar agora, através da definição. Como você pode ver agora na tela, raciocínio lógico é a capacidade de analisar informações de forma estruturada e de tirar conclusões coerentes. A partir da definição, a gente já consegue perceber de forma dedutiva uma grande fragilidade do público brasileiro. A maior parte das pessoas não tem capacidade de ler gráficos básicos, não tem capacidade de interpretar texto, de ler dados. Então a gente vê uma grande deficiência de capacidade de raciocínio lógico e isso acaba influenciando na capacidade de aprendizado da população. Nos últimos anos eu realizei um experimento bem interessante na universidade. Eu elaborei uma prova onde ela exigia muito de interpretação de texto, de análise de gráficos, e o resultado é que a grande maioria dos alunos perdiam em todas as turmas. Então, posteriormente, eu apliquei novamente em todas as turmas avaliações objetivas, onde elas não exigiam interpretação de texto e análise de gráficos. E o resultado foi que a maior parte dos alunos passavam. Ali ficou bem claro para mim que boa parte dos alunos universitários tem dificuldade de interpretar textos. Agora, isso não é o mais grave. O mais grave é, se as pessoas têm dificuldade de interpretar um simples texto ou um gráfico, imagina realizar uma análise mais profunda, uma análise crítica e ter ideias próprias. E o mais difícil ainda, desenvolver um raciocínio lógico coerente. É óbvio que essa é uma fragilidade induzida. A Unesco, que interfere na educação em todo o mundo, não é administrada por pessoas da área de educação, ela é administrada por políticos de espectro coletivista e que acham que as pessoas devem ser iguais. Dessa forma, esse estado de capacidade anêmica do brasileiro de pensar interfere em toda a sua vida, na forma de planejar suas compras, na forma de planejar suas viagens, na forma de planejar os seus estudos, sua vida financeira. Então, se ele não tem raciocínio lógico, ele não consegue minimamente pensar 2 passos à sua frente. Assim, de uma forma geral, o brasileiro vive se endividando,
se infartando, consumindo porcarias no mainstream e nas mídias sociais, não tendo tempo para as coisas realmente relevantes, não entendendo sobre o próprio corpo, não entendendo sobre saúde, não conseguindo resolver os próprios conflitos e realmente acreditando que o Estado está preocupado com sua saúde, segurança e educação. Agora vamos abordar os 3 principais tipos de raciocínio lógico. Isso vai ajudar muito na sua aplicação e na forma como você toma as suas decisões. Os 3 principais tipos de raciocínio lógico são indutivo, abdutivo e dedutivo. Para começar, vamos entender o raciocínio dedutivo. O raciocínio dedutivo parte do princípio da observação de uma regra geral. Por exemplo, todos os humanos são mortais. Sócrates é humano, logo Sócrates é mortal. Outro exemplo. Pessoas que não entendem absolutamente nada de política e que não contribuem através do imposto de renda não deveriam votar. Logo, quase ninguém deveria votar. Agora vamos fazer um exercício prático que vai aparecer na tela. Você pode também colocar as respostas desses exercícios que vamos fazer nesse vídeo no campo de comentários. Então o primeiro exercício, que é de raciocínio dedutivo, diz que indivíduos que não conseguem identificar diferença entre linguagem expressiva, argumentativa e denominativa são facilmente enganados. Logo, o que é que a gente deve pressupor dessa afirmação? Pode colocar nos comentários. Agora vamos para o raciocínio indutivo. O raciocínio indutivo faz generalizações através de observações específicas. Por exemplo, o sol nasceu hoje, nasceu ontem e todos os dias que lembro. Logo o sol nascerá amanhã. Outro exemplo. Joãozinho entregou todas as atividades acadêmicas com atraso, com erros e incompleta. Logo, ele entregará a próxima atividade com erro, com atraso e incompleta. Agora vamos para o exercício que aparece agora na tela e observe a sequência de números 2, 4, 8, 16. Pergunta: qual será o próximo número da sequência? Você pode colocar também no campo de comentários. Essa é a segunda atividade. Agora vamos para o raciocínio abdutivo. O raciocínio abdutivo é aplicado através de uma possível hipótese que responde a um problema. Por exemplo, as plantas do jardim estão murchando. Logo, pode estar faltando água ou pode haver alguma praga. Então essas hipóteses elas podem ser conferidas e elas podem estar corretas ou não. Agora vamos para o terceiro exercício prático que aparece agora na tela. E de acordo com a pesquisa realizada pela consultoria britânica Economist Intelligence Unit, o Brasil ficou em penúltimo lugar no ranking de educação. Para esse exercício, a resposta pode conter 3 hipóteses e você pode também utilizar o campo dos comentários. Agora vamos entender os princípios básicos do raciocínio lógico. O raciocínio lógico deve estar sempre fundamentado na lei da identidade, na lei da não contradição e na lei do terceiro excluído. O que seria a lei da identidade? Algo é o que é. A é igual a A. Nós não podemos mudar o sentido das coisas. Por isso que na comunicação a gente deve utilizar o princípio da linguagem denominativa, que ele é a base para a linguagem expressiva e a linguagem argumentativa. Então o que seria a linguagem denominativa? Ela denomina as coisas, né? Conceitua as coisas. A gente precisa primeiro entender os conceitos para que a gente possa se comunicar. E por que a linguagem expressiva e argumentativa estão ancoradas ou dependem da linguagem denominativa? Porque se você diz eu não gosto de arrocha, eu precisa significar eu, não precisa significar não, gosto precisa significar gosto, de precisa significar de e arrocha precisa significar arrocha. Então, para que haja bom senso e raciocínio lógico, as coisas precisam estar estabelecidas e a gente não pode mudar o significado das coisas, senão não há diálogo. Vai ficar um bando de maluco falando coisas e conceitos que eles não sabem nem definir. Agora vamos para a lei da não contradição. Algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Logo, A é A e B é B. Logo, A não pode ser B porque A é A. Deus não pode ser onisciente e não onisciente ao mesmo tempo. Os humanos não podem ter vindo do macaco e não ter vindo do macaco ao mesmo tempo. Ou um está correto, ou os dois estão errados. E a lei do terceiro excluído. Este último exemplo já está associado à lei do terceiro excluído. Uma afirmação só pode ser verdadeira ou falsa. Não existe uma terceira opção. Se, por exemplo, você diz que uma afirmação é parcialmente verdadeira, quer dizer que ela é falsa. Um sofista, por exemplo, ele irá usar alguns dados verdadeiros para construir um argumento que irá levar a uma ideia falsa. Logo, a afirmação dele é falsa. Vamos agora para a nossa quarta atividade de raciocínio lógico que aparece na tela.
E temos um desafio, o desafio do barqueiro. O barqueiro precisa atravessar um rio com 3 itens: um lobo, uma cabra e um saco de repolho. O problema é que o barco só pode levar o barqueiro e um item de cada vez. E ele não pode deixar o lobo sozinho com a cabra, pois o lobo comeria a cabra. Nem a cabra sozinha com o repolho, pois a cabra comeria o repolho. Como o barqueiro deve proceder para atravessar todos os itens com segurança para o outro lado do rio? Então, se você não conhece esse desafio de raciocínio lógico, você pode pausar o vídeo e tentar responder agora. Para finalizar, eu vou levantar um problema, vou dar uma possível resposta para o problema e você vai dizer no campo dos comentários se eu usei o raciocínio dedutivo, indutivo ou abdutivo. Porque geralmente as nações mais religiosas elas têm um desenvolvimento econômico inferior às nações com menos presença de religião. Será que é porque as boas pessoas dessas nações, as pessoas realmente bem intencionadas, elas transferem as responsabilidades para um ser divino que vai descer do céu e resolver todos os seus problemas econômicos, financeiros e sociais? Espero a resposta no campo de comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que a partir de agora a gente dê mais relevância para o raciocínio lógico. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Valeu!